Estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Jó, dentro da série Instituto Gunnar Vingre, Livros Poéticos. No capítulo 4, inicia o texto dizendo: Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Assim entra Elifaz na sua colocação, considerando, será que Jó estaria pronto a ouvir o que tinham a dizer? E começa dizendo que de fato Jó esforçou a muitos, ensinou a muitos. As palavras de Jó levantaram os que tropeçavam. As palavras de Jó fortificaram joelhos desfalecentes. Mas argumenta ele e diz: Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas? Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram ou plantam iniquidade e semeiam mal, cegam, colhem isto mesmo. Pronto, palavras parecem boas, suaves, mas estão firmemente acusando Jó de alguma transgressão. Observe o verso 7. Qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Então, quando vem o mal, é porque alguém plantou este mal. A palavra está clara. Estão dizendo para Jó para ele considerar. Ele teve no tempo a oportunidade de ajudar a outros, mas agora é a vez dele. Ele estava sofrendo porque alguma coisa ele fez. Esta é a normalidade do entendimento. No capítulo 5, verso 17, mais à frente, ainda nas palavras de Elifaz, diz esse primeiro amigo de Jó: Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisso para teu bem. Observe que as palavras parecem de um conselho sábio, inclusive palavras aqui que nós temos em Hebreus. Está também colocado algo semelhante em Provérbios de Salomão, como também entre os profetas encontramos palavras como essas: Deus faz a chaga, Deus fere, mas as mãos dele curam, pelo que é necessário que Jó considere isto. Mas lembremos, ele já foi acusado de que algum mal ele plantou, por isso a colheita no momento era essa apresentada. Temos agora a réplica de Jó. Jó não aceita
E diz então: ó, verso 2, no capítulo 6, se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os temores de Deus se armam contra mim. Observe Jó se defendendo, que a mágoa que ele apresentou não estava sendo adequadamente pesada em balanças justas. Se alguém entendesse o que ele estava sofrendo, veria que há uma razão para suas palavras serem inconsideradas. Então, o que ele falou no capítulo 3, ele disse: de fato eu falei palavras inconsideradas. Eu usei anteriormente a palavra forte, quando ele disse que era preferida a morte do que estar naquela situação. E ele entende e diz: isso acontece porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. Os terrores de Deus se armam contra mim. Jó se defende. Seu amigo o acusou, mas não estava pesando adequadamente, com justiça, o que ele estava passando. Ele falou palavras muito fortes, mas continua ele dizer: porventura zurrará o jumento montês junto à relva? Ou berrará o boi junto ao seu pasto? Ou comer-se-á sem sal o que é insípido? Ou haverá gosto na clara do ovo? A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastienta. O que Jó está dizendo? Ele rejeita as palavras dos seus amigos, não aceita. Aliás, do seu primeiro amigo, na primeira palavra que ele trouxe, querendo ajudar, aconselhar Jó, mas Jó não aceita. Observe a expressão do verso 5, nós entendemos o que Jó está querendo dizer. Porventura zurrará o jumento montês junto à relva? O jumento, tendo perto de si relva, a erva, o pasto, como o boi, não vai ficar zurrando, vai tratar de desfrutar o benefício. Mas se tirar do jumento ou do boi a alimentação, ele vai zurrar. O que ele quer dizer com isso, Jó? Que lá no capítulo 3, quando ele falou aquelas palavras muito fortes, foi na verdade porque ele estava em dor, numa dificuldade, numa necessidade, numa amargura de alma. Como não falaria? Pelo que aí entendemos, que ele não estava murmurando, ele estava gemendo em muitas palavras o que sentia. E o que os seus amigos falavam era comida fastienta, sem paladar, algo insípido que não recebeu tempero. Continua Jó: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Ensina-me, ou ensinai-me, e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como o vento? Para quem está desesperado, tudo que ele fala parece sem nexo, sem razão, impróprios, ou palavras impróprias. Mas observe que ele lamenta que os seus amigos deviam mostrar
compaixão para com ele, ainda que ele tivesse deixado o temor do Todo-Poderoso, que o ensinasse alguma coisa, mas não que o acusasse de algo que ele entende não ter feito. Continua Jó, as palavras de Jó são fartas, abundantes, diz ele, no verso 27, mas antes, lançai sorte sobre o órfão, e especulais com o vosso amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade. Voltai sim, que a minha causa é justa. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Lembremos que ele disse para os seus amigos, ou este amigo que falou antes, ele faz, olha o meu estado. E ele se encontrava no pó e raspando as feridas com um caco de telha. E verso 30 explica, quando ele diz, não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Não era murmuração, era uma lamentação, o gemido mesmo da sua alma pelo estado que estava passando. Ainda continua Jó, verso 8 do capítulo 7, os olhos dos que agora me veem não me verão mais, os teus olhos estarão sobre mim, mas não serei mais, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Continua ele afirmando. O que o espera? O que virá em seguida? Seria outra expressão, a sepultura, e de lá ninguém sai, e depois dali ninguém volta para casa, para a sua casa. Então, como que vendo a morte chegando, o próximo passo, ele disse que sim, ele vai queixar-se, vai expor a angústia do seu espírito, e ele não vai impedir que a sua boca fale do que lhe está doendo. Falando estas palavras para Elifaz, agora então Bildade entra no diálogo com a sua colocação, capítulo 8, e diz, então respondeu Bildade o suíta e disse, até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Observe que Bildade entra dizendo que Jó está falando muito. Jó está, diz ele, como o quê? Dizendo que Deus perverteu o direito. O Todo-Poderoso não está fazendo justiça? Pelo que, diz Bildade, o que aconteceu aos seus filhos é alguma coisa própria de transgressão, que veio agora o mal sobre eles. Observe que agora colocou que os filhos morreram porque fizeram alguma coisa errada. Verso 5 do capítulo 8, diz Bildade, mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo.
reafirma o que o primeiro amigo disse: você está em falta, Jó. Considera, busca a Deus, pede misericórdia. Se você for justo, puro, reto, a sua sorte vai mudar. O segundo amigo entra na mesma questão, mas Jó não aceita. Capítulo 9, primeiros versos, replica Jó a Bildade, dizendo: Jó respondeu e disse, verso 2: na verdade sei que assim é. E porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele, Deus, é sábio de coração, poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele teve paz? Jó está dizendo: eu sei que é assim mesmo. Ninguém pode levantar-se, justificar-se diante de Deus. Quem endurece com Deus e tem paz? Isso é uma verdade. Mas continua Jó, verso 5: ele é o que transporta as montanhas sem que um sintam, e o que no seu furor as transtorna. Deus, o que remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol e ele não sai, e sela as estrelas. O que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Deus é grande, poderoso nos seus feitos. Quanto às forças, eis que ele é o forte. E quanto ao juízo, quem licitará com ele? Se eu me justificar, diz Jó, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta: por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio. Está na mão de Deus o fazer ou deixar de fazer. E quem se levantaria contra Deus? E quem seria o justo? Jó entende essas coisas. E coloca mais, capítulo 10: a minha alma tem tédio de minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Bem sabes tu que eu não sou ímpio, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consomes. Que ousadia de falar como para Deus direto. Está falando como para Deus, defendendo-se do que o amigo disse, acusando de faltas. Ele diz e continua dizendo. Ele não quer se justificar diante de Deus desta forma, mas Deus sabe que ele não é ímpio. Não sendo ímpio, e sabendo que Deus faz isto, ou fez com ele isto, ele vai simplesmente falar da amargura da sua alma. Palavras ousadas que Jó diz, e como que falando diretamente com Deus. Aí estão as dificuldades da expressão do livro de Jó, essa ousadia de Jó. Só por essas palavras aqui, talvez nós mesmos já fôssemos a favor de Bildade e de Elifaz. Mas o livro continua e Jó continua a falar. É uma fonte que jorra bastante palavras, Jó. Assim no verso 14 do capítulo 10 diz ele: se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Ele está falando que Deus vê, observa a vida dele. Se ele pecar, Deus não vai
deixar isso passar em branco. Verso 15: se for ímpio, ai de mim, e se for justo, não levantarei a cabeça. Cheio estou de ignomínia e olho para a minha miséria. Porventura não são poucos meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que me vá, para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte. O que Jó está falando por último? Se ele for transgressor, ele sabe que Deus está olhando e vai cobrar isto, sim. Mas está pedindo: cessa de me ferir, para que eu possa terminar os meus poucos dias com um pouco de alento, porque certamente ele entendia que ele voltaria para o pó, a terra da escuridão, a sombra da morte. É aquele primeiro, ou um dos primeiros decretos de Deus: tu és pó e ao pó has de tornar. Então, antes que chegue esse dia, alivia e dê-me alento nos poucos dias da minha vida. Ele está falando com Deus, não é com seu amigo. Está se defendendo das palavras do amigo e referindo-se a Deus, dirigindo a palavra a Deus. Zofar, então, o terceiro amigo, no capítulo 11, entra com a sua palavra, com o seu pensamento, a sua argumentação, dizendo no verso 1: então respondeu Zofar o Naamatita e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Observe que Zofar já entra no mesmo pensamento dos seus amigos, que Jó está falando demais. Jó é chamado aqui de falador, um homem que com muitas palavras, multidão de palavras, procura se justificar. E ele chama Jó de mentiroso. As tuas palavras são mentiras. Zombarás sem que ninguém te envergonhe? Você diz que a sua doutrina é pura, limpo aos teus olhos, mas na verdade provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. O que Zofar disse? Quem sabe? Provera que Deus falasse para você e você ia ver o que você fez de errado, pronto, e que o castigo que você está recebendo é menos do que você merece. Também no mesmo ritmo de acusação de Jó, acusando Jó: alguma coisa você fez, Jó, não fale mentira, não minta, não procure abundância de palavras para suavizar o seu erro. Continua ainda: se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele, para Deus. Se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas, pois então o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme, e não temerás. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o inspirar da alma. Mesma coisa. Jó confessa, Jó arrepende-se, e poderá haver restauração diante de Deus. Mas se não,
a sua sorte será como a sorte dos ímpios. Jó, não aceitando estas palavras de Zofar, o terceiro amigo, replica. E no capítulo 12, verso 2, diz: na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estas? Eu sou irrisão, motivo de riso para meus amigos. Eu que invoco a Deus, e Ele me responde. E o justo e o reto servem de irrisão e motivo de riso. Então Jó sabe da realidade que se o homem for ímpio, cairá na correção de Deus. Observe isto. E no momento diz ele: estou servindo de riso, porque as suas argumentações não estão sendo aceitas. E continua Jó no verso 6: as tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhes põe tudo. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana? Observe que Jó está argumentando que não é assim, que o ímpio peca e já é castigado por Deus. Não, porque há ímpios que fazem o erro e estão seguros, e até estão prósperos. Parece que Deus colocou tudo nas suas mãos, tal como aquele salmista, que observando a sorte dos ímpios, quase que vacilou na fé também. Mas depois veio entender que os ímpios estão comportando assim, parece ter sucesso, mas um dia virá a sua ruína. Então observe que Jó está querendo dizer para os seus amigos que não é bem, errou e já está castigado. Não é assim não. Deus atua com qualquer um da forma que quer atuar. Continua Jó se defendendo, dizendo no capítulo 13, verso 1: eis que tudo isto viram os meus olhos e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei eu também. Não vos sou inferior, mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Tomara que vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Então Jó também tem umas palavrinhas meio espinhosas para eles, chamando-os de médicos que não sabem o que fazem, que não tem sucesso na sua receita, no seu diagnóstico. Muito bem. E diz dessa forma que sim, ele quer falar ao Todo-Poderoso, ele quer defender-se diante de Deus, mas quem fala mentira na verdade são eles que estão querendo acusar Jó de alguma transgressão, que Jó simplesmente diz que não tem culpa em coisa alguma. Se tem, então mostre a culpa, apresente o meu erro. Continua ainda Jó: ouvi agora a minha defesa e escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade, e por Ele enunciareis mentiras? Fareis aceitação da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom se Ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zomba de qualquer homem? Jó coloca agora a situação ao contrário. Vocês querem defender Deus? Querem argumentar a favor de Deus, mas falando mentiras ou trazendo acusações? Vocês querem dizer que vocês são aceitos diante de Deus? E que bom seria se Deus
fosse analisar vocês, se fosse o contrário, se em vez deles estarem julgando Jó, querendo argumentar a favor de Deus, quem dera que Deus é que estivesse falando com eles, sondando a vida deles, aí a situação seria naturalmente diferente. Continua Jó, verso 15: ainda que ele me mate, se Deus me matar, diz Jó, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouvi com atenção as minhas razões e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Então Jó continuou ousado: eu quero me defender diante de Deus, quero expor minhas palavras diante de Deus, porque isso será a minha salvação. Agora, quanto ao ímpio, o ímpio nem aparece na presença de Deus. Observe que ele é ousado, mas entendamos que Deus disse de Jó já no princípio que ele era um homem sincero e reto. Então, nessa ousadia dele querer falar com Deus, é por causa da sua sinceridade. Não via em si coisa alguma que o maculasse diante de Deus para ser ferido como culpado. Observe que ele já aceitou a perda dos bens, já aceitou o mal que lhe sobreveio, mas ele não aceita que alguém acuse que ele está em pecado, em transgressão. Não tem isso não. Com Deus eu posso falar, o que seria diferente se fosse o ímpio. Diante de Deus o ímpio não fala, não comparece diante de Deus. Continuando ainda no capítulo 13, verso 20: duas coisas somente fazem comigo, então me não esconderei do teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei e tu responde-me. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Que ousadia! Como que chamando Deus? Deus, vem cá e me mostra em que estou errado. Eu vou perguntar, o Senhor responde. Por que o Senhor esconde o seu rosto de mim, como se eu fosse o inimigo, ou o Senhor fosse meu inimigo? Quanta ousadia! Mas são palavras de alguém firme em sinceridade. Ele não está escondendo alguma coisa que ele sabe que ele errou. Não está escondendo nada. Pelo que ele, com ousadia, ele dirige-se a Deus. Agora, muitos não conseguem entender, como seus amigos, essa ousadia toda. E continua Jó. Observe a fartura de palavras de Jó. Capítulo 14: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação, sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos e a mim me faz entrar em juízo contigo? Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Está falando com Deus, que os dias dele são poucos demais. Por que Deus contende com ele? Entra em juízo com ele. Há uma pureza total no homem? Não há, nem nele mesmo Jó, que diz que não tem pecado algum. Mas por que Deus entrou em contenda com ele? Pergunta. E continua no verso 6 do capítulo 14: desvia-te dele, para que tenha repouso, até que como o jornaleiro tenha contentamento do seu dia, ou no seu dia. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos.
Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Observe que mais de uma vez está pedindo a Deus: Deus, afaste-se de mim, retire esse mal de sobre mim, para que eu passe o resto dos poucos dias que tenho e vá embora. São poucos dias, Deus. Continua, capítulo 14, verso 10. Mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Observe aí, a árvore corta, se deixar a raiz no chão, com água brota de novo. E o homem? O homem não brota de novo. Uma vez descendo na sepultura, não se levanta mais. Aqui está um ponto doutrinário que precisamos entender, porque vivemos em um tempo que o cristianismo está baseado em um homem morrer e ser levado para algum lugar aí, desde o céu ao inferno, ou intermediário purgatório, ou então coloca no seio de Abraão, ou no paraíso, ou no limbo, ou no Hades, ou no Sheol, ou no Tartarô. Mas observe o princípio bíblico desde Gênesis: tu és pó, e ao pó has de tornar. E Jó afirma bem categórico isso: o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará nem se erguerá do seu sono. Ou seja, vai estar na morte enquanto houver céus. Quando esse céu for tirado, e vai ser tirado, aí sim estaremos na oportunidade da vinda do Senhor e o juízo final. Aí haverá a ressurreição. Então ele crê na ressurreição. Mas quando que virá a ressurreição? Só quando não houver mais céus. Verso 12. Continua dizendo: tomara me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se desviasse e me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia: afeiçoa-te a obra de tuas mãos. Com o que Jó está contando? Que Deus, na misericórdia dele, leve a ele, Jó, direto para a sepultura. Aí cessa a dor e a vergonha do seu estado. Ali estaria longe de toda preocupação, até que viesse a sua mudança. Observe esse ponto. É o que depois Paulo em Tessalonicenses vai ensinar, que num momento, no abrir e fechar de olhos, todos nós seremos transformados, revestidos de um novo corpo incorruptível e imortal. Jó conta com isso. Mas ficar chagado e ter que coçar as chagas com um caco de telha, não, Senhor, me leva para a sepultura logo. Lá eu vou ficar sem essas dores, sem essas feridas, e quando vier a minha mudança, aí o Senhor vai me chamar. Olha que confiança que ele tem. O Senhor vai me chamar e eu vou te responder e dizer para o Senhor: Senhor, tenha prazer em mim, obra das tuas mãos. Observe como ele está com a consciência tranquila para dizer que Deus pode levá-lo, que no dia do juízo ele vai ter uma sorte especial com Deus. Assim terminou esta série, esse ciclo de diálogos. Elifaz falou, Jó defendeu. Bildade falou, Jó defendeu. Zofar falou, Jó largamente se defendeu e mostrou que ele não concordava de que se lhe imputasse pecado. Pecado? Qual pecado?
Por isso eu vou falar com Deus. Eu posso derramar minhas palavras diante de Deus. Quem dera que Ele tirasse toda essa ferida, esse mal sobre mim, me levasse logo para a sepultura. E no dia da ressurreição, a situação será outra. Observe isso. Depois dele falar destas palavras, entra outra vez Elifaz num diálogo com ele. Naturalmente Elifaz não aceita, vai argumentar contra Jó outra vez. Vejamos, capítulo 15. Diz Elifaz segunda vez: então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura dará o sábio em resposta ciência de vento? E encherá o seu ventre de vento oriental? Arguindo com palavras de que nada servem e com razões que de nada aproveitam? E tu tens feito vão o temor e diminuís os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade e tu encheste a língua dos astutos. A tua boca te condena e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. Por Jó ser ousado, estão dizendo que Jó estava se condenando com as suas próprias palavras. Observe bem isso. E outra vez estão dizendo que Jó está como falador, está como vento. Olha, em resposta, ciência de vento. Só sopros, sem nenhuma resposta de sábio. Mas, diz ele ainda, ele faz: que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para que fique justo? Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. O que Elifaz está dizendo? Que Jó está argumentando uma justiça, mas qual é o homem nascido de mulher que é justo? Nem os céus são os puros aos olhos de Deus, quanto mais alguém abominável como o homem que está no pó. Observe, mas Jó está dizendo que é justo, ele não concorda de ter iniquidade, e os amigos estão dizendo que é impossível que haja pureza e justiça num homem. Observe essa colocação. Continua no verso 20, ele faz a dizer: todos os dias o ímpio se dá pena a si mesmo, no curto número de anos que se reservam para o tirano. O sonido dos horrores está nos seus ouvidos, até na paz lhe sobrevém o assolador. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus renovos, e ao assopro da boca de Deus desaparecerá. Coisa que já disse antes, e repete com outras palavras, sobre o que Jó já disse, que de fato o ímpio terá uma má sorte diante de Deus, mas ele não é ímpio. O que não está se ajustando nas palavras dos amigos e no sentimento dele é isso, que os amigos querem lhe imputar uma impiedade que ele não tem e não aceita. Assim replica ele no capítulo 16, dizendo, verso 2: todos vós sois consoladores molestos. Ou que te irrita para assim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me, qual é o meu alívio? O que Jó está dizendo, em poucas palavras? Se fosse a sorte dos amigos, a situação em que se encontra, ele não falaria daquele jeito. Ele usaria palavras que fossem de fato consoladoras, fortaleceria com suas palavras. Algo que
abrandaria a sua dor. Agora, não é o caso. Ele é o que está vitimado e eles é que estão falando, aumentando a sua amargura. Por isso continua dizendo: se eu falar, a minha dor não cessa, e calando, e qual o meu alívio? Então ele prefere continuar falando. Pode chamar suas palavras de vento, mas vai continuar falando. E diz mais, verso 11: entrega-me, Deus, ao perverso, e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou e pegou-me pelo pescoço e me despedaçou, também me pôs por seu alvo. Cercam-me os seus flecheiros, atravessa-me os rins e não me poupa, e o meu fel derrama pela terra. Observe que diz: Deus fez isso. Deus me escolheu como alvo e eu estou aqui, ferido deste jeito. Deus me entregou ao homem perverso. Observe que em momento algum ele atribui o mal dele a Satanás. Deus é quem o expôs a isto. Permissão de Deus ou atuação de Deus? Muito bem, continua dizendo para Deus. Olhem a ousadia constante de Jó, verso 16: o meu rosto todo está descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas mãos e de ser pura a minha oração, eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Ou seja, Jó está querendo dizer que faz o exame de consciência e não vê coisa alguma, pelo que não tem a liberdade diante de Deus. Violência? Não, não há violência em minhas mãos. A minha oração é pura e eu tenho testemunha no céu. Ele entende que Deus está vendo e que Deus vai concordar com ele e vai por fim ser o seu fiador. Olha como ele tem confiança em Deus. Naquilo que ele é sincero, não quer deixar de ser. Continua o verso 20: os meus amigos são os que zombam de mim, os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo, porque descorridos poucos anos eu seguirei o caminho por onde não tornarei. Ou seja, ele sabe que vai para a morte. Quem dera que tivesse alguém para contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Observe esse particular que Jó está pedindo, é justamente aquilo que agora temos: um homem como nós, que luta por nós diante de Deus e fala com Deus como Deus. É Jesus aqui sendo já apresentado como sumo sacerdote, que estaria diante de Deus como Deus, argumentando a favor do homem como homem. Observe esse particular. Lemos de novo esse verso 21. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Não foi isso que Moisés fez também no deserto? Como homem, lutando pelo povo que Deus queria destruir. E ali, no diálogo com Deus, argumentava Moisés. Assim Jó entendia: quem dera que tivesse um homem para lutar a favor do homem, falando com Deus. E é o que Jesus é para nós hoje. Continua no capítulo 17 dizendo: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Porventura não estão zombadores comigo? E os meus olhos não contemplam as suas amarguras? Promete-me agora e dá-me um fiador para comigo. Quem há que me dê a mão? E assim, depois dessas palavras, ainda não satisfeitos os seus amigos, entra Bildade de novo no diálogo.
Capítulo 18, verso 1, é Bildade falando, e o verso 2 diz: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Na verdade, a luz dos ímpios se apagará. Por baixo se secarão as suas raízes e por cima serão cortados os seus ramos. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Observe que Bildade não desiste de imputar em Jó alguma transgressão. Se Jó dizia que brevemente ele vai para a sepultura, ele confirmou, dizendo: na verdade, a luz dos ímpios se apagará e serão totalmente arrancados da terra, raiz por baixo e o que estiver por cima. Esta é a morada do perverso, daquele que não conhece a Deus. Poucas palavras retiramos desse capítulo 18, mas mostra que Bildade está insistindo numa transgressão, em alguma impiedade na vida de Jó, que Jó não reconhece. Replica Jó no capítulo 19, dizendo: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguís pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Observe, Jó continua a mesma coisa, não arreda o pé, e reclama dos seus amigos que estão envergonhando a ele. E era para eles, amigos, estarem envergonhados de se endurecerem assim contra Jó. Se por acaso há algum erro, fica com ele, com Jó. Continua Jó dizendo no verso 11: e fez inflamar contra mim, Deus fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Chamei a meu criado e ele me não respondeu. O meu bafo se fez estranho à minha mulher. Até os rapazes, jovens, mocidade, me desprezam. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Por que me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Então Jó lamenta no outro aspecto também. Deus parece que colocou-o como inimigo, pelo que toda a honra que ele tinha diante do criado, diante da mulher, sua esposa, diante dos jovens, tudo aquilo está perdido. Todo mundo despreza ou não o reconhece, pelo que eles, como amigos, deviam compadecer-se de Jó, porque Deus o tem tocado, e que eles não perseguissem a ele como Deus. Continua ainda o verso 23: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. Observe que Jó está contando com a ressurreição. Ele verá a Deus, pelo que tudo que ele está dizendo pode se escrever no livro. E observe que de fato ele esposou esta situação de que as suas palavras fossem escritas nos livros, e depois de milênios nós estamos citando as palavras que ele disse. A sua esperança se confirmou, mas observe que ele sabe que Deus vai se levantar na terra e vai ser o Redentor dele, e ele verá Deus.
Que confiança! Então observe que esse homem era íntegro mesmo. Se alguém nele visse algum dia alguma falta, ele não achou essa falta ainda. Teria que ter muito argumento a apresentar, mas ninguém tinha. É só suposição, pelo seu estado miserável. E, fechando o ciclo de diálogos, o amigo Zofar, terceiro amigo, entra no capítulo 20, dizendo também, verso 4: porventura não sabes tu que desde a antiguidade o júbilo dos ímpios é breve? Verso 9: o olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Nada lhe sobejará para comer. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. Esta, da parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. Zofar não desistiu ainda. Continua dizendo que a sorte do ímpio é de fato ser extinto da face da terra. Mas falando isso com Jó, como dizendo que Jó estava se comportando como ímpio, entendendo a impiedade de Jó pelo mal que lhe sobreviera. E Jó não aceita e replica, fechando o segundo diálogo. No verso 2 do capítulo 21 diz: ouvi atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação, diz Jó. Sofrei-me, e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo a algum homem? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a vossa boca. Paremos no verso 4 e no verso 5. Eu me queixo a algum homem? Jó está dizendo que não está queixando para nenhum homem. Ele está se queixando para Deus. É para Deus que são as suas palavras. E diz para os seus amigos: olha o meu estado, contemplai e pasmai, e põe a mão na boca, ou seja, não falem o que vocês estão falando. E continua: por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Outra vez o mesmo argumento usado no primeiro discurso. Também ímpios envelhecem, e ímpios há que crescem em poder. Na prosperidade gastam seus dias e no momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso? Vede, porém, que o seu bem não está nas mãos deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios, porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o redemoinho. Outra vez Jó argumenta que não é assim não, que o ímpio erra e já está sendo corrigido por Deus. Não, tem ímpio que fica bem idoso, envelhece, cresce em poder, prospera, mas todavia o caminho do ímpio não está na mão dele não, está na mão de Deus. Continuando: porque por fim serão como a palha que vai ser carregada pelo vento e ninguém vai mais achar. E diz Jó: esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Observe esse particular: os amigos dizendo que Jó estava em pecado porque estava naquele desastre, mas Jó está querendo dizer: não, tem ímpio que não tem desastre, e com isso o ímpio que está bem em prosperidade, por isso seria por vocês chamado de justo? Não é certo. Continuando, verso 22 do capítulo 21. Porventura Deus ensinaria a ciência? A ele que julga os excelsos, diz Jó. Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado, e o outro morre ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. Juntamente jazem no pó, e os bichos cobrem. Tem gente que morre cedo, tem gente que morre tarde, sendo um ímpio. Morre cedo, sendo um ímpio, envelhece e morre tarde. Então,
O raciocínio dos seus amigos dizendo que ele era ímpio porque estava chagado não está coerente. E assim encerra Jó esse segundo ciclo de diálogos. Desde o capítulo 15, falou Elifaz, respondeu Jó. Capítulo 18, falou Bildade, respondeu Jó. No capítulo 20, falou Zofar, respondeu Jó, e não aceita as argumentações dos seus amigos. No capítulo 22, reinicia o ciclo de diálogos, é o terceiro ciclo, e outra vez Elifaz fala no capítulo 22, e assim vemos. Diz Elifaz, verso 2: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Observe essas colocações de Elifaz. Diz ele: será de algum proveito a Deus o homem? Tem o Todo-Poderoso prazer em que o homem seja justo? Tem lucro em que o homem tenha perfeito os seus caminhos? Ou por acaso Deus repreende o homem pelo temor que tem dele e por isso entra em juízo? Se é assim, grande é a iniquidade de Jó, porque contende com Deus. Mas observe bem, essas colocações estão querendo falar, mas não expressa o pensamento de Deus. Observe que sim, ainda que não haja nenhum proveito num homem ser justo diante de Deus, entretanto a Deus isso parece bom, e o prazer de Deus é que o homem viva bem, andando em justiça. Então essas palavras não são corretas, não colocam verdadeiramente a vontade de Deus, porque Deus quer que o homem seja justo, que o homem seja perfeito em seus caminhos e com isso tenha de Deus o benefício da continuidade de vida e até a vida eterna. Então eles falam erradamente, querendo defender Deus. E continua o verso 6, diz Elifaz: por que penhoraste a teus irmãos sem causa alguma e aos nus despojaste das vestes? Não deste água a beber ao cansado e ao faminto retiveste o pão, mas para o violento era a terra e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despediste vazias e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que está cercado de laços e te perturbou um pavor repentino, ou trevas em que nada vês e a abundância de águas te cobre. Agora Elifaz fica ousado em apontar faltas em Jó, dizendo o que mesmo que Jó fez? Penhorou os irmãos sem causa alguma. O que mais que Jó fez de errado? Despojou as vestimentas dos nus. O que mais que Jó fez? Não deu água ao cansado, não deu pão ao faminto. O que mais que Jó fez? Deu sucesso ao violento na terra e teve como alguém de respeito. O que mais que Jó fez de errado? Despediu as viúvas vazias e os órfãos foram quebrantados. Por isso que Jó estava naquela situação, cercado de laços e de um pavor repentino e trevas nas quais ele não vê nada. Observe que agora a acusação de Elifaz é frontal. Continua dizendo: une-te pois a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda, então amontoarás ouro como pó, e até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada.
porque te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Observe que essas palavras aqui são próprias para o tempo de hoje, que muitos estão baseados na prosperidade. Se converter a Deus, vai ter prosperidade, vai ter paz, sobreviverá ao bem, e também será edificado, e também vai juntar ouro como pó. E a palavra que Jesus diz: no mundo tereis aflições. E a palavra que Jesus diz: todo aquele que quiser seguir Cristo piamente padecerá perseguições. Observe que essas palavras não são coerentes com a verdade que está sobre o justo na face da terra. E Jesus disse: aborreceram-me sem causa. Assim, capítulo de 3 e 24, Jó vai replicar a estas acusações tão diretas e essa argumentação errada do parecer e agir de Deus. No verso 3 do capítulo de 3, Jó diz: se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, com boa ordem exporia ante ele a minha causa e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. De novo Jó fala como diante de Deus: eu estou querendo achar Deus, estou procurando Deus, quero falar diante dele, e com ele eu vou expor todas as minhas palavras. E uma coisa eu tenho certeza, que ele vai me responder e eu vou entender o que vai me dizer. E outra coisa mais, pela grandeza do poder de Deus, ele não contenderia comigo, mas antes cuidaria de mim. Ou seja, vocês estão fazendo diferente do que na verdade Deus faria. Quem me dera encontrar Deus por aí, aí sim eu falaria com ele e ele cuidaria de mim. O que mais Jó diz? Verso 8: eis que se me adianto, ali não está, se torno para trás, não percebo, se opera a mão esquerda, não o vejo, mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro, nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele, do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Jó continua: estou procurando Deus, estou procurando Deus. Eu me adianto e ele não está ali, se torno para trás, não percebo, se ele está fazendo alguma coisa à minha esquerda, eu não o vejo, mas ele sabe o meu caminho. Prove-me ele e sairei puro como ouro. Quanta ousadia Jó tinha para com Deus. Mas observem, repetimos isso, a sua vida era íntegra. Ele, analisando a si mesmo, não via mal nenhum e podia, com essa liberdade e ousadia, falar diante de Deus o que os outros não achavam razão, entendiam nisso mesmo uma própria falta. Mas que bom que cada cristão pudesse falar as palavras que Jó fala no verso 11: nas suas pisadas os meus pés se firmaram. Ou seja, imaginando como que Deus andando, e onde Deus pôs o pé, Jó iria pondo o pé em seguida. Que mais? Guardei o seu caminho e não me desviei dele, do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Qual de nós poderia dizer tal coisa? Que bom se o pudermos falar com verdade. Continua ainda no verso 13: mas se ele está contra alguém, diz Jó, então quem o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como esta ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero,
temo-me dele, porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. Observe que Jó entende, Deus quis fazer isso, quis fazer e ninguém vai impedir. Bildade, no terceiro ciclo de diálogo, o segundo amigo, volta a falar, dizendo no capítulo 25, verso 4: como, pois, seria o justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Coisas já argumentadas antes. Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos, quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Eles não entendem que o Jó possa ser justo a esse ponto, de assim contender, argumentar, querer falar diretamente com Deus. Mas observe que Deus fez o homem carne, e depois Jesus veio em carne e vence toda sorte de mal, resiste a toda a tentação. Então as palavras desse amigo não são corretas naquilo que Deus na verdade tem de propósito, que a carne vença o pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Assim Jó replica no capítulo 26, dizendo, verso 6, por exemplo: e o inferno está nu perante ele, perante Deus, e não há coberta para a perdição. Prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Pelo seu espírito ornou os céus. Eis que isso são apenas as olas dos seus caminhos. E quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó começa a argumentar, dizendo que Deus é Deus. O seu poder é tremendo, muito grande. Ele operando já é algo espantoso. E agora imagina então, se ele expressasse o trovão do seu poder. E continua Jó no capítulo 27, dizendo, como que numa parábola, observe que está falando da grandeza de Deus, e diz: vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargou a minha carne. Enquanto em mim houver alento, não falarão os meus lábios iniquidade, nem engano. Longe de mim que eu vos justifique. Até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. À minha justiça me apegarei e não alargarei. Seja como o ímpio o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como o perverso. Palavras de Jó. Observe que ele entende que Deus tem poder para fazer tudo, e Deus, na verdade, amargurou a sua alma. Mas ainda que Deus amargurou a sua alma, e ele aceita, acata isso, mas enquanto houver alento, ele não vai falar iniquidade, nem vai entrar pelo engano, e não vai aceitar as palavras dos seus amigos, e nunca vai apartar-se da sinceridade. Observe o verso 6: à minha justiça me apegarei e não a largarei. Ele entende que é justo, não tem falta nenhuma, então nada o detém. Não aceita a acusação dos amigos e quer falar com Deus. Capítulo 28. Na verdade, olha que bonitas as expressões de Jó: há veios de onde se extrai a prata. Verso 2: o ferro tira-se da terra. Verso 5: a terra é de onde procede o pão. Verso 6: as suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Verso 12: mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O que Jó está dizendo? A terra é tão farta de tantas coisas, o homem pode achar veios de onde se extrai a prata ou o ouro. Também da terra se tira o ferro, da terra se tira o pão.
Da terra se tira a safira e outras pedras preciosas e o ouro fino, mas a sabedoria, onde ela está? Onde está o lugar da inteligência? Observe as colocações e Jó mesmo responde: o homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. Pode cavar, a terra não dá sabedoria. Pode procurar veios, não se acha um veio de sabedoria. Continua no verso 14: o abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem se trocará por jóia de ouro fino. A aquisição da sabedoria é melhor do que a dos rubis. Observe o entendimento que Jó tem da sabedoria, tal qual Salomão depois vai expressar em Provérbios: sabedoria, adquire a sabedoria, aí serás rico, mais do que ter rubis e pedras preciosas. A terra não fornece de si mesmo sabedoria, não. A terra não produz sabedoria, ela é algo muito especial. Ela não se compra, ela não está na feira, no câmbio. Ninguém pode ir para o câmbio, para o supermercado, comprar 1 quilo ou 2 quilos de sabedoria. Não está na terra. De onde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Pergunta Jó. Está encoberta aos olhos de todo vivente, não está com o homem. A perdição e a morte, dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus, sim, Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar, porque Ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal a inteligência. Palavras de Salomão. O princípio da sabedoria é o temor de Deus, e a inteligência, o apartar-se do mal. Observe como que, de uma forma diferente de Salomão, quando disse que a sabedoria está por todos os lugares, nos caminhos, nas esquinas, nos lugares altos, nos lugares baixos, em todo lugar há sabedoria. Não no sentido que se encontra, mas está. Aqui diz Jó de forma diferente, dizendo que está encoberta ao homem, a perdição e a morte, diz, ouvimos falar. Também, como anteriormente se disse, o mar vai dizer, não está comigo. E o profundo do inferno dirá, não, aqui não está. A sabedoria procede de Deus, que diz ao homem. A sabedoria é temor de Deus, e a inteligência é o apartar-se do mal. Continua Jó no capítulo 29, verso 2: quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando com a sua luz caminhava pelas trevas. Com a sua luz caminhava pelas trevas. Quando na praça fazia preparar minha cadeira, os moços me vinham e se escondiam, e os idosos se levantavam, se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste. E era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai. Lembremos que Bildade, por último, o acusou diretamente de coisas terríveis, como coisas contra o órfão, a viúva, e agora ele fala que não, a sua atuação foi o contrário. Ele agiu em socorro a essas pessoas, e continua dizendo:
e quebrantava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa. E dizia-nos no meu ninho: expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. Ouvindo-me, esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, porque me esperavam como a chuva. Se eu me ria para eles, não o criam, e não faziam abater a luz do meu rosto. Então todos, quando Jó passava, falava, davam-lhe atenção. Era este o seu estado anterior, pelo que ele mesmo esperava que os seus dias seriam longos e sossegados. E continua no capítulo 30: mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a sua canção, e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Observe que a miséria de Jó era grande, também moral. Ainda no verso 11, capítulo 30: porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu. Sobrevieram-me pavores, como o vento persegue a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. De noite, o mal que me corrói não descansa. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Essa situação que Jó lamenta. Ainda no verso 21: tornaste-me cruel contra mim. Ele fala para Deus: com a força da tua mão resistes violentamente, porque eu sei que me levarás à morte, mas não estenderás a mão para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me sobreveio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão, pelo que se tornou a minha harpa em lamentação. Observe que ele está falando isso com Deus, e ele falando isso para Deus, ele não está mentindo, porque a sua situação é lamentável, e ele não blasfema de Deus, só coloca: a minha situação é essa. E no capítulo 31, fechando essa série de diálogos, diz Jó ainda: fiz um concerto com meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. O que Jó está dizendo aqui, como nas palavras anteriores, que está procurando de toda forma andar de uma forma correta, e no aspecto de estar em prostituição ou impureza de pensamentos e de olhos, de forma nenhuma. Ele não quer isso, quer fugir de toda forma de mal. Continua dizendo: se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Ou sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu dele? E se alguém vi perecer por falta de veste, e ao necessitado por não ter coberta? Agora, diretamente, se antes ele foi acusado de faltas de uma forma
específica, agora de forma específica ele disse: não, de forma nenhuma, em nenhum momento nestas coisas falhei. Quem me dera que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que o levaria o livro sobre o meu ombro, como sobre mim o ataria como coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como o príncipe me chegaria a ele. E aqui acabam-se as palavras de Jó. Então observe que encerra toda a sorte de diálogos de Jó, derramando toda a sua defesa, dizendo que em momento algum houve nele falha de forma nenhuma. Nunca. Se isso não acontecesse, Deus iria requerer dele mesmo. Mas nenhuma falta teve ele. Pelo que, aí sim, continua ele dizendo e terminando: quem me dera que Deus me ouvisse. O meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que tudo isso seja escrito no livro. Eu observo que assim, nessa segunda parte do nosso estudo, que é a parte mais longa, Jó com seus 3 amigos, tivemos 3 ciclos de diálogos. Os amigos apontando em Jó faltas por causa do seu estado lastimável, dizendo que Deus não faz isto sem que o homem tenha culpa, e Jó dizendo que Deus faz sim o que quer, e que nele Jó não tinha culpa alguma pelo que teria, tinha ele liberdade de falar diante de Deus de toda a sua amargura. Nós interrompemos aqui para continuar depois na sequência do nosso estudo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.